Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Graças a Deus estamos aqui novamente. Tivemos um imprevisto ontem à noite, um imprevisto também ontem pela manhã, mas graças a Deus resolveu aqui. Tivemos um problema com a internet, mas está resolvido, graças a Deus. Então hoje nós vamos ter a nossa meditação na Palavra de Deus e hoje nós iremos falar um pouco sobre o amor de Deus, o plano de Deus e também os pensamentos de Deus por nós, ok? Quero meditar hoje com os irmãos sobre isso, pensarmos aí como funciona essa trilogia do amor, do plano e do pensamento de Deus por nós. Como é que isso funciona? Então vamos ter aqui algumas informações que eu creio que são preciosas para a nossa vida. Ela nos ajuda muito em momentos de dificuldades, né? Quando estamos passando por dificuldades, nada melhor do que meditarmos no amor de Deus, nada melhor do que sabermos que Deus tem um plano para a nossa vida e também sabermos que Deus, Ele tem pensamentos sobre nós. Então isso vai servir com toda convicção de conforto para a nossa vida, ok? Então amanhã, sábado, nós estaremos fazendo o nosso devocional pela manhã, às 8 horas, e no domingo, e à noite, nosso devocional noturno. No domingo, mais uma vez, nosso devocional às 8 horas, e à tarde, às 17 horas, nosso encontro dominical, nosso momento, então, de meditarmos na Palavra de Deus e, então, prepararmos o nosso coração para a nova semana que se segue, para aquilo, então, que Deus tem proposto para nós. Então, vamos nos preparar para esses dias, vamos meditar na Palavra de Deus, vamos continuar buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e confiando que as demais coisas serão então supridas conforme a vontade dele. Confesso que esses 2 encontros que eu não pude estar presente é ruim, rapaz. Sente falta de vocês, sente falta desse momento, né? E graças a Deus estou aqui hoje e fico muito feliz em ver os irmãos aqui, né, irmão? A irmã Cláudia, a irmã Elza, a irmã Jarina, a Isabel, o irmão Vitor. Então estamos juntos de novo para aprendermos de Deus. Então é bom demais estarmos aqui nesse momento e podendo meditar na Palavra de Deus juntamente com os irmãos. Então vamos colocar os nossos corações agora em oração, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos abençoe nesse momento agora, em que estaremos meditando na sua palavra. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, a tua fidelidade, ela dura para sempre, Senhor Deus, de geração em geração. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor Deus. Obrigado pela vida desses irmãos que têm mantido a fidelidade, têm, Senhor Deus, buscado aprender mais da Tua Palavra, têm dedicado, Senhor Deus, o seu coração ao ensino, à Tua vontade, Pai. Queremos Te pedir pelo tempo agora em que estaremos meditando na Tua Palavra, que estaremos ouvindo, Senhor Deus, os Teus preceitos. Então nos dá, Pai amado, um coração também disposto a Te obedecer em todos os momentos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor supra em nossas vidas. Queremos continuar te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor restaure a saúde daqueles irmãos que estão enfermos, dos familiares, amigos, Senhor Deus, que têm lutado contra esse vírus, que têm sofrido, Senhor Deus, com essa doença. E com qualquer outro problema, Senhor Deus, eu posso estar restaurando. E também, Pai amado, queremos Te pedir o Teu conforto por aqueles que perderam pessoas amadas, entes queridos, que o Senhor possa estar confortando a sua alma, Pai.
Obrigado, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, suprindo aquilo que nós precisamos. Nos protege, nos livra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia e amém. Muito bem, meus amados. Todos nós muitas vezes perguntamos o nosso destino, a razão de estarmos aqui. Por que nós estamos nesse mundo e principalmente diante de tanto sofrimento? Qual o propósito da nossa presença aqui? O que é que Deus pensa sobre nós? E hoje então gostaria, através da palavra de Deus, trazer essas questões aqui acima e que nós possamos apreciar as respostas de Deus sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre estarmos aqui, sobre a nossa finalidade nesse mundo, é entendermos que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6, diz o seguinte: Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6, diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nosso texto aqui está falando de forma muito clara. Paulo está dizendo, louvando a Deus, louvando ao Senhor Jesus Cristo pela bênção espiritual que nos foi dada, vinda dos lugares celestiais através de Cristo. E ele também continua, ele continua bendizendo a Deus Pai, porque nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós, os salvos em Cristo, fomos escolhidos por ele antes mesmo do mundo ser formado, antes mesmo de tudo o que está acontecendo aqui hoje. Nós, antes de tudo isso, já havíamos sido escolhidos por Deus. Meus amados, isso aqui é para nos trazer uma paz profunda, uma paz perene, a paz de confiança eterna, a paz daquele que nos dá então a garantia da nossa salvação, da segurança disso. Por quê? Porque antes mesmo do mundo ser formado, antes dele dizer haja luz e houve luz, ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha então dito: olha, o irmão Aglailton é meu, a irmã Lindelma é minha, a irmã Helenuce vai fazer parte do meu povo, a Vilna vai fazer parte do meu povo, a irmã Cláudia vai fazer parte do meu povo, antes do mundo ter sido feito. E diante disso, nesse momento nós devíamos estar aqui pensando envergonhados, porque muitas vezes nós não confiamos nesse Deus que nos escolheu. E ele faz essa escolha em amor, diz aqui, para que fôssemos, tem um propósito, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, ou seja, não fomos escolhidos à toa, de forma aleatória ou sem sentido, não fomos escolhidos não, vamos escolher aqui, como a gente escolhe às vezes laranja na feira, mas fomos escolhidos com um propósito.
O propósito é vivermos vidas santas, não é vivermos uma vida de fariseu, mas uma vida santa, ou seja, pessoas que estão se santificando, estão buscando viver conforme a vontade de Deus, estão buscando viver de forma irrepreensível. E faz isso não é por medo, por rancor, é por amor. Está aqui, irrepreensíveis e santos diante dele em amor. A nossa busca pela santidade e pela vida de forma irrepreensível é um ato feito por amor, porque ele nos escolheu, porque ele nos predestinou, ou seja, ele nos deu um destino prévio para sermos o quê? Filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua própria vontade. Ele faz isso. Ele não foi impelido por nada, ele não olhou para mim, né? Quando as pessoas às vezes falam sobre predestinação, não, é porque ele olhou para a gente no futuro, viu então quem éramos nós éramos bonzinhos, e aí por causa disso, não é por causa disso. O nosso destino foi predeterminado por ele, porque ele assim decidiu, foi segundo a sua própria vontade. Ele, como criador de todas as coisas, antes de fazer o mundo, sabendo de tudo que iria acontecer, ele disse: eu amo aquela pessoa, e eu quero que aquela pessoa seja o meu filho, adotado por meio de Jesus Cristo. E aí ele diz assim: para que isso? Então por que Deus nos escolheu? Para o louvor da sua glória. O Senhor será glorificado, o Senhor é glorificado em sua escolha amorosa, e ele é glorificado em sua justiça santa. Então, nas duas condições, Deus é glorificado. E aí ele diz que pela qual nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, em Cristo. Então ele nos elegeu para sermos suas crianças, para sermos seus filhos sagrados, santos, que não precisam ter mais receio de chegar diante dele, que temos agora o livre acesso diante dele, como um pai amado. Olha que coisa maravilhosa! Essa é a prova do seu infinito amor. É por isso que ele nos escolhe, para demonstrar o seu amor através do seu Filho amado. E aí no Salmo 139, a partir do versículo 1 até o versículo 16, então existe aqui a prova desse envolvimento do Senhor com relação à nossa presença nesse mundo. Lá no Salmo 139, nós vamos ver isso. E eu quero então ler com vocês esse texto a partir do versículo 13, que diz o seguinte. Lembra, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E agora no Salmo 139 vai dizer como é que isso aconteceu. Ele diz o seguinte: tu criaste o íntimo do meu ser, a partir do versículo 13, e me tecestes no ventre da minha mãe. E o salmista diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os meus dias determinados para a minha vida foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, Deus nos viu antes mesmo de nascermos, e todos os nossos dias já estavam escritos por Ele, enquanto nenhum dele ainda havia acontecido. Esse dia hoje, tudo que aconteceu nesse dia,
já estava dentro dos planos perfeitos de Deus. Ele nos viu antes mesmo do nosso corpo ter sido formado. Na verdade, Ele foi que nos formou. Ele que nos deu a forma que temos hoje. E quando nós vemos então esse burburinho, né, essa explosão aí diante do fato, né, da morte daquele jovem nos Estados Unidos, a gente sabe da condição muitas vezes do desprezo do ser humano. Não existe o racismo em si, mas por causa de cor, de pele. O racismo é moral. O racismo, infelizmente, é o homem depravado, que é fazedor de mal, que não considera, que tem falta de amor. A questão em si, a desculpa é só a cor da pele. A desculpa é só a forma que a pessoa vive. Se é rico, se é pobre, a discriminação. Tudo isso se dá, não é por causa de... Não é por causa do que a pessoa que está sendo discriminada é, mas é por causa do coração daquele que discrimina. E a Bíblia diz que todos nós fomos feitos por Ele. Todos nós somos criaturas dele. Tudo que acontece nesse mundo está completamente sob o controle dele. Então quando nós vemos esse texto dizendo que Deus nos deu a forma, a cor da minha pele, a cor do meu cabelo, o jeito de andar, de falar, tudo isso foi feito por Deus. E a tolice humana e o pecado humano e a ignorância e a arrogância e a soberba faz então com que o homem despreze. Esse é o problema. O homem sem Deus despreza o outro homem porque ele não aceita que ali existe a imagem e semelhança de Deus. Ele reprova qualquer coisa que venha de Deus. Esse é o grande X da questão. Esse é o grande problema da humanidade. E isso vai acontecer sempre. Mas aqui existe algo para o nosso consolo. Ele nos fez de forma espantosa. Quem vê, quem estuda biologia, quem faz medicina, quem vê vídeos de como o homem é formado, é algo incrível. Um zigoto se junta então em uma célula e ali se forma o homem ou a mulher. As coisas vão se fazendo e de repente um coração bate do nada. Um ser aparece. Um ser passa a existir, de algo que não existia, começa então a existir uma pessoa que tem alma, que tem pensamento, que tem vontades. Que coisa maravilhosa, espantosa. E aí continua no Salmo, não para por aí. No início então vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabe o meu sentar, o meu levantar. Sem estar perto de mim, já entende, já penetra o meu pensamento. O Senhor está próximo de mim enquanto estou andando. O Senhor está próximo de mim quando estou deitado. O Senhor sabe para onde eu vou. O Senhor sabe todos os meus planos. Sem proferir nenhuma palavra, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Ou seja, o Senhor sabe tudo sobre nós. Ele nos entende, Ele sabe os nossos pensamentos de longe, mesmo quando eles ainda não estão nem na nossa mente. Ele sabe de tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos. Tudo isso está latente, está visível aos seus olhos. E aí o Salmo continua, do versículo 5 ao 12. Tu me cerca por trás, por diante. Tu coloca a tua mão sobre mim. E isso para mim é maravilhoso demais. É algo tão maravilhoso que eu não consigo atingir, eu não consigo compreender tudo isso. E aí o salmista começa a indagar: onde é que eu vou colocar o meu espírito? Onde é que eu vou poder fugir do Senhor? Como é que isso pode acontecer? Eu sei que se eu subir no mais alto céu, o Senhor vai estar lá. Se eu for para o mais profundo abismo, o
Se fizer lá a minha morada, também o Senhor vai estar lá. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali tua mão vai me guiar e a tua destra vai me sustentar. E se eu cogitar, pensar sobre as trevas podem me esconder, é uma tolice, porque até a noite as trevas é luz. Eu estou visivelmente diante de ti, nada me esconde. As trevas resplandecem como a luz, é a mesma coisa. Então, meus amados, nós temos aqui a visão agora de Deus nos cercando. A plenitude de Deus, a onipresença de Deus está em todo canto. Cada um de nós que fomos escolhidos por Deus, que fomos formados por Deus, que sabemos que Deus sabe tudo a nosso respeito, desde a hora que sentamos até a hora que levantamos, mesmo estando em casa, estando no meu trabalho, estando viajando, onde eu estiver, Ele está comigo. Ele não se separa de mim, Ele não se distancia de mim. Essa é a afirmação de Paulo, de forma muito clara, em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, quando ele afirma: eu tenho convicção, eu estou certo, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, não há nada, absolutamente nada, que nos separe desse amor que nos escolheu. Nada pode nos dividir, nada pode nos tirar desta escolha, nada pode nos fazer não sermos mais escolhidos. Ele não nos, vou inventar aqui uma palavra, não nos desescolhe mais. Quando Ele nos escolheu foi antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo Ele escreveu os nossos dias. Ele já garante tudo. Na sua escolha maravilhosa, Ele garante a nossa vida. Na sua escolha maravilhosa, Ele nos cerca. Na sua escolha maravilhosa, Ele está conosco todo o tempo, todo dia e todo instante. Mesmo distante, Ele está conosco. Não há nada que possa nos separar deste amor. É por isso que em Romanos capítulo 38 ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então muitas vezes a gente fica dizendo assim: o Senhor não está nem aí para mim, o Senhor não liga para mim, o Senhor não está preocupado comigo, olha aqui o que é que está acontecendo, cadê Deus? Onde é que Deus está? Eu não consigo entender essas coisas acontecendo, onde é que Deus está? Como é que pode? Deus não está vendo eu passando essa dificuldade? Está, meu amado, está. A prova que Ele está vendo é que Ele te escolheu. A prova que Ele está vendo é que Ele está contigo todo o tempo. A prova é que teus dias foram escritos e Ele sabe exatamente o que você está passando hoje. Não existe, quando ele diz assim, porque eu não estou satisfeito, eu queria algo melhor, que é o problema da teologia da prosperidade, é insatisfação. Amados, quando nós lemos esse texto de Efésios, quando nós vemos esse Salmo 139 demonstrando o amor, quando vemos aqui Romanos capítulo 8, a segurança da salvação, a perseverança dos santos, nós deveríamos encher o nosso coração de contentamento. Deus nos disponibilizou aquilo que era melhor. Ele nos deu o seu Filho amado.
Ele nos deu a salvação. Ele está no controle total das nossas vidas até o último suspiro. Ele nos deu aquilo que era melhor, a vida eterna. Ele nos deu a garantia que não vai nos desapontar, nos abandonar. Quem de nós deixaria alguém que amasse tanto, pelo qual não pagasse um preço tão alto? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Isso é o amor. É o amor de Deus. O plano de Deus está permeado de amor. Quando ele diz em Isaías 49:15, eu não me esquecerei de ti. Deus, além de não nos deixar de forma nenhuma, Ele não se esquece de nós. Ele não tem a mínima possibilidade de esquecermos quem somos. Porque o preço que Ele pagou foi muito alto. E principalmente porque a forma que Ele demonstra seu amor foi antes de tudo ser feito. Então Ele não se esquece daquilo que Ele promete, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele cuida de cada um de nós pessoalmente. Ele chegou aonde nenhum de nós chegaríamos para demonstrar o seu amor. Ele foi longe demais. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, por mim e por você, meu amado. Então não tem como Ele nos abandonar, não tem como Ele nos esquecer, não tem como Ele não nos amar, porque o seu amor foi grande. É isso aqui que é o amor de Deus por mim e por você. O amor de Deus é algo sublime. Ele fez a maior demonstração de amor. Então, meus amados, não duvidemos do amor de Deus por nós, porque as coisas não estão do jeito que nós queremos. E graças a Deus, porque já pensou se Deus desse tudo aquilo que nós queremos? Se Ele nos desse sempre tudo, como filhinhos mimados, tudo aquilo que nós queremos, onde é que nós estaríamos hoje? Se todas as nossas orações fossem respondidas com um sonoro sim, nós estaríamos em maus lençóis. Então quando Ele nos dá um não, não é porque Ele não nos ama, é exatamente para nos livrar, porque Ele quer nos proteger e porque Ele nos ama. Mas o Salmo 139 não para, versículo 17, 18 diz: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se as contasse, seria como grãos de areia, é impossível. E agora então, nós vimos o amor de Deus, agora vamos ver os pensamentos de Deus. Ou seja, não temos como sondar o pensamento de Deus. Salmo 40, versículo 5 diz: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são do que se pode contar. Ou seja, não tem como falar. O pensamento de Deus é profundo, é precioso demais, é incontável, é mais do que se pode contar. Conforme Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos do Senhor para a minha vida e para a sua vida? Pensamentos de paz e não de mal. Então quando nós vemos o texto dizendo: basta o seu dia, o seu próprio mal, o pensamento de Deus para a minha vida é de paz. Os pensamentos de Deus para mim e para você são bons. Não saímos da sua mente em um só minuto.
Nós já estávamos na sua mente antes do mundo ser formados. Nós já estávamos na sua mente antes de nós mesmos sermos formados. Antes da fundação do mundo, Ele já pensava em nós. É por isso que os seus pensamentos não podem ser anotados. É pensamentos grandiosos. E quando nós vemos aqui o versículo 6 agora de Hebreus capítulo 13, diz o seguinte: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, eu não temerei o que possa me fazer o homem. Porque o versículo 5 diz, eu não te deixarei e nem te desampararei. Então não preciso ter medo. Eu posso confiar plenamente no que Deus planejou, no que Ele pensou para a minha vida. Agora o que é que nós precisamos fazer? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te monta, não faz uma montaria do teu próprio pensamento, não sobe no teu próprio pensamento, não confia no teu pensamento. Ao invés disso, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e aí as tuas veredas serão endireitadas. Então, meus amados, nós podemos confiar nos pensamentos de Deus, podemos depositar totalmente a nossa confiança em Deus, deixar que Ele direcione a nossa vida. Ele não nos prometeu tempestades que não virão. Ele nunca disse para mim e para você que não iríamos passar por dificuldades. Nos planos de Deus, naquilo que Ele escreveu para a nossa história, as tempestades estavam escritas. Assim como Ele chega para os seus discípulos e diz, vamos atravessar para o outro lado. E Ele sabia da tempestade e Ele disse, não, vamos esperar amanhã que amanhã não vai ter não. Ele sabia. A diferença é que Ele está conosco e Ele sabe acalmar a tempestade. Ele sabe então como cuidar disso. A tempestade que aconteceu lá em Marcos capítulo 4, versículo 37, não soube se conter a ordem do aquietai-vos. E na hora que ele diz isso, o que é que a palavra de Deus diz? A grande bonança. Então quando chegar as tribulações, as tempestades, quando chegar essa condição que nós estamos hoje, não somente Ele pode resolver e trazer a solução, como também nós precisamos entender que Ele pode usar essa tribulação para o nosso benefício. Sejamos sinceros. Quantas vezes por dia agora, desde o dia que começou essa quarentena até hoje, você já tem ouvido a palavra de Deus? Talvez você nunca tenha ouvido tanto a palavra de Deus como tem ouvido agora. Esse é o benefício dessa tribulação. Talvez você nunca tenha orado tanto para Deus como você tem orado agora. Talvez você nunca esteve tão próximo da sua família como você está agora. Talvez você nunca tenha dependido tanto de Deus como você tem dependido agora. Então, meus amados, tribulação vinda da parte de Deus não é negativa, é sempre positiva. É para aprovação, é para moldar o nosso caráter, é para nos deixar mais parecidos com Cristo, é para tirar aquilo que não presta de dentro de nós e nos deixar mais parecido à imagem e semelhança do nosso Senhor. Então pode ser que Ele não traga calmaria, mas a tempestade, as tribulações da vida podem trazer benefício. Porque a palavra de Deus diz, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz a esperança, e quando enchemos o nosso coração com a esperança, ela não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5 faz essa afirmação.
Ou seja, as tribulações servem para o nosso aperfeiçoamento, para sabermos o quanto somos amados por Deus. É como eu sempre digo, se eu for contar aqui o que Deus tem feito na minha vida durante esses dias, eu passava aqui mais 70 dias falando. Deus tem sido maravilhoso, tem sido bom demais. A comunhão que eu tenho com os irmãos, pessoas que eu tenho conhecido, que eu nunca vi, pessoas de outro estado, pessoas dando testemunho de como a palavra de Deus impactou a sua vida, pessoas agradecendo a Deus porque a palavra de Deus mudou, fortificou, ajudou, exortou, corrigiu, alimentou, deu crescimento. Então essas coisas não têm preço. É o amor de Deus sendo derramado em nossos corações, meus amados. É o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida e na sua. Então quando vermos esse caos que está acontecendo no mundo, essas tribulações, essas coisas tão horríveis, ao invés de dizermos, Senhor, para com isso, diz, aquietai-vos para que essas coisas parem e aconteça a bonança, nós possamos dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E se a tua vontade for de parar, amém. E se a tua vontade for de querer me ensinar algo, for querer mudar a minha vida, Senhor, faz a tua vontade, Senhor. E não me deixe de forma nenhuma que Deus não trabalhe na minha vida, que eu não possa, que eu jamais resista o teu Espírito de trabalhar, de me moldar, mas que eu possa pegar essa tribulação e ter paciência, aprender isso. E com essa paciência eu possa estar maduro, ter experiência. E com essa experiência eu posso olhar para o futuro, porque o Senhor já prometeu para mim, e encher meu coração de esperança. Porque quando eu tenho a esperança do que Deus promete na minha vida, eu não fico confuso. Eu não tenho medo, eu não fico assustado. Porque é aí que eu sinto o amor de Deus sendo derramado no meu coração. É isso que Romanos está dizendo. Então, meus amados, a gente pode confiar em Deus. Porque, como vimos no Salmo 139, Ele é onipotente. Ele tem o poder de nos criar, de nos formar do nada. Ele é onisciente, Ele sabe aquilo que pensamos antes mesmo de vir pensar. Ele sabe aquilo que vamos falar antes mesmo de falarmos. Ele conhece a nossa vida. E Ele é onipresente. Onde nós estivermos, independente do lugar, no leito do hospital, saudáveis em nossa casa, trabalhando, mesmo diante de tudo que está acontecendo, onde estivermos, Ele vai estar conosco. Ele é o Rei Supremo. A palavra de Deus diz que Ele está sentado nos lugares celestiais. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, vai dizer exatamente que Ele é o Rei. E Ele tem um reino. E nós então fazemos parte desse reino. E Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar esse corpo abatido para ser um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeita a si todas as coisas. Então meu lar não é Fortaleza, o meu lar não é o Brasil, o meu lar não é este mundo. O meu lar é o lar celestial. Lá no céu é a minha casa, a minha morada. O meu governante é o Senhor, é a Ele que pertencemos. Nós seremos governados, regidos por Ele. E Deus já nos considera como já estivéssemos lá. Ele já reina em nossas vidas. E Ele faz isso com amor. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele já está aqui dizendo, e nos ressuscitou. Paulo está dizendo isso e está vivo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele já está reinando. Ele já é o nosso rei. É o que nós na teologia chamamos já, mas ainda não. Paulo está dizendo, nós já fomos ressurretos com Cristo, mas ainda não estava. Mas pela fé já estamos. Ele já nos vê assim. Num ponto de vista celestial de Deus, nós já estamos sentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. E é essa visão que nós devemos olhar. Porque Hebreus nos convida a isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. E aí ele diz o quê? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo, que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e se assentou à destra do trono de Deus. Para a gente então correr essa carreira que está proposta dentro do plano divino de Deus, nós temos que estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos entender o propósito que nós estamos correndo. Ele não quer que nós corramos sem sentido. Ele não quer que nós andemos sem rumo. Quem anda sem rumo são aqueles que não têm Deus na vida. Então, meus amados, nós estamos neste mundo porque Deus nos amou. Porque Ele teve um pensamento sobre nós. Ele nos predestinou. E porque Ele criou um plano perfeito. O plano perfeito dele era nos salvar, para louvor da sua glória, e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o plano perfeito de Deus. E Ele fez isso movido pelo seu amor eterno. Ele morreu por mim. Ele pensou em mim. E Ele me salvou. Ele morreu por você. Ele pensou em você. E lhe salvou. E nós devemos saber disso. Conscientes disso. Nós precisamos então agora fazer aquilo que Ele quer, que Ele deseja. Fazer aquilo que está na sua palavra. Fazer aquilo pelo qual fomos chamados. Nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Nós somos os seguidores, os discípulos de Cristo. Sabe por que nós devemos fazer isso? João 8:12 diz algo muito sério. Porque quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, seguir Jesus é a autenticação de que estamos caminhando para a luz. Como é muito claro que vimos aqui agora, nós não estamos nesse mundo aqui por acaso. Nós não fomos jogados aqui à toa. Nós não estamos aqui sem um propósito determinado. Deus nos elegeu em Cristo antes desse mundo vir a existir. Ele escolheu você. Foi Ele que lhe formou. Você está hoje desse jeito. Sua fisionomia, seu caráter, você é assim porque Ele lhe deu este formato. Ele fez você.
Assim como tudo aquilo que Ele faz é maravilhoso, nós também fomos feitos de forma assombrosamente maravilhosa. Ele esteve pessoalmente engajado na minha formação e na sua formação. Ele estava presente nos formando, meus amados. O Deus Todo-Poderoso me fez. O Deus Todo-Poderoso lhe fez, lhe formou, quando você era ainda uma forma informe, quando você não tinha forma nenhuma. Ele viu o seu corpo antes mesmo de formar o seu corpo. Ele planejou todos os seus dias e Ele escreveu todos os seus dias no seu livro. Enquanto nenhum deles ainda havia acontecido, o que vai acontecer amanhã, Ele já sabe. Ele não é pego de surpresa. Você não é um acidente neste mundo. Você não é parte de uma multidão. Mas você é uma criação maravilhosa de Deus. Você agora é filho de Deus, eleito por Ele, salvo, escolhido por Ele, antes de tudo ter sido feito. E aí, por causa desse amor maravilhoso, Ele está com você todos os dias. Não existe um lugar que você esteja que Deus não vai estar. E quando você se sentir desprezado, angustiado, sozinho, ninguém me ama, ninguém se importa comigo nessa quarentena, faz isso, né? Faz as pessoas pensarem, ninguém se importa, ninguém liga, né, pra mim, ninguém tá ligando, ninguém fala, olha, eu tô aqui tantos dias, ninguém vem atrás de mim. Meu amado, Deus te amou de forma surpreendente, maravilhosa. Ele te ama de forma pessoal. Não é aquele amor que diz, olha, eu amo todo mundo. Não, Ele ama você particularmente. O amor dele foi dado a você de forma pessoal e particular. Ele te ama tanto que nada vai separar esse amor que Ele tem por você. Outra coisa que precisa ficar fixa no seu coração para não desanimar na fé é que os pensamentos por você são insondáveis, são incontáveis, excede qualquer número. Quando a pessoa está apaixonada, passa o dia pensando, né, na sua paixão, né? Escreve coraçãozinho e bota lá as iniciais. Olha uma foto e lembra da pessoa. Ouve uma música e lembra da pessoa. É todo tempo pensando. Os pensamentos que Deus tem por nós são insondáveis. Imagine um Deus perfeito, santo, todo-poderoso e onisciente, pensando em mim e em você. Outra coisa que você precisa saber é que Deus está conosco quando dizemos isso. Não é uma questão de sentimento, viu? Olha, pense aí que fulano de tal está do seu lado agora e dê um abraço. Não, não é assim não. Deus está verdadeiramente conosco. Não é um sentimento, é uma realidade. O Espírito Santo de Deus habita em mim e você de forma pessoal. Não é uma ilusão, não é algo assim, Deus habita e pensar no imaginário. É um fato. Ele habita em mim e você. Ele está pessoalmente comigo e com você, amado. Nós nunca estamos sós. Não fique pensando, Deus só está comigo quando eu estou sentindo a presença dele. Não. Tem alguns cânticos que até eu falo, né? Eu gosto muito de questionar alguns louvores, né? Eu quero sentir a tua presença, Senhor. A tua presença, dei uma música, né? A tua presença, Senhor, é o que eu quero ter. Amados, não é assim que funciona. Deus está presente porque eu estou sentindo agora. Não, Ele já está presente se você sente isso ou não. Independente dos seus sentimentos, Ele está presente na sua vida.
Você não precisa sentir que Ele está presente. Ah, eu quero te sentir, Senhor. Não precisa sentir, Ele está independente. Se você sente ou não, Ele está na sua vida. E isso deve encher seu coração de paz, de alegria. É por isso que vemos muitos crentes insatisfeitos, muitos crentes cabisbaixos, tristes, desesperançosos, loucos, revoltados, tristes, deprimidos, porque querem sentir, como se fosse algo que fosse sentido. Deus está. Deus já está com você. Ele habita em você. Ele vive em você. Isso é um fato, amado. Eu não preciso estar esticando a minha mão para querer pensar e pegar num Deus imaginário. Quando eu estou cantando a tua presença, Senhor, é o que eu quero ter. Isso é imaginação do homem tentando de alguma forma suprir uma realidade, um fato. É porque não se baseia no que as Escrituras diz. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho que ir, mas eu não vou deixá-los só, não vou desampará-los. Eu enviarei o outro Consolador. Jesus foi assunto aos céus, mas veio o Espírito Santo, o nosso Consolador. A partir do momento, como dizem Efésios, quando somos salvos, recebemos o selo do Espírito Santo, a qual passa a habitar em nós. Isso é fato. Então, quando eu fico buscando sentimentalismo para sentir a presença de Deus, eu estou deixando de lado a palavra dele. Eu estou dizendo que Deus não está comigo, eu preciso sentir. E aí Deus, da sua palavra, diz através da boca de Cristo Jesus que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu não preciso ver, porque se eu ver, se eu sentir, não é fé. Fé, ela é exatamente naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não sinto. Por isso que é fé. Se eu ver, não é fé, é fato. Ele ama você. Ah, mas é porque eu estou assim, tão assim, tenho negligenciado algumas coisas. Meu amado, peça perdão, tá certo? Se reconcilie com Ele, porque Ele te amou quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Ele te amou quando você não tinha nada para oferecer. E esse amor não muda. O que nós precisamos entender é que nós temos que dar valor mais a esse amor. Você é filho dele, é criança dele, independente de quanto você sinta isso. A palavra de Deus, que é a verdade, ela é a verdade independente dos sentimentos. Quando ele diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, está dito, é a verdade. Não são os meus sentimentos que vão afirmar esta verdade. É a palavra dele que é fiel e verdadeira e que vai se cumprir. Então quando ele diz que nada vai me separar do amor dele, eu tenho que confiar plenamente no que ele está dizendo. Não é que eu tenho que sentir o amor de Deus. Eu não estou sentindo o amor de Deus. Eu não tenho que sentir. Eu vi o amor de Deus na minha vida através da salvação, através do evangelho pregado, através da morte de Cristo. Eu vi o amor. E aí, independente dos nossos sentimentos, Ele nos dá a vida eterna. E nós estaremos com Ele para sempre. Então, embora muitas pessoas tentem buscar outros propósitos na vida, e esse é o grande problema, é quando eu começo a buscar outros propósitos na minha vida. Ah, eu quero ficar rico. Aí eu deixo Deus de lado, é aí que eu começo a me dar mal. É aí que eu começo a perder o propósito. Então quando eu sei que meus dias estão contados, escritos, cuidados, quando eu sei que minha vida está totalmente amparada por Deus, aí eu vou fazer como um filho amado o desejo do meu Pai amado. Eu vou agradá-lo. Eu vou correr a carreira que está proposta para mim. Eu vou começar a olhar para as coisas celestiais
Eu vou começar a olhar para o meu reino. Eu vou olhar para o céu, porque se olhar para esse mundo não tem esperança de nada. Eu vou olhar para o meu Salvador, que está chegando. E vou cada dia mais botar no meu coração a certeza de que eu não fui feito para esse mundo. E que existe um lugar que está preparado para mim. Então esse é o amor, o pensamento e o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Então que haja agora em nosso coração a convicção desses fatos, a certeza e a confiança plena na palavra de Deus. E independente do que achamos ou sentimos, nós temos que crer na palavra dele. Ele nos escolheu. Ele nos preparou para vivermos em santidade e irrepreensíveis em amor. E para que nós possamos entender que o plano de Deus para a nossa vida é perfeito. E que Ele vai estar conosco para cumprirmos esse plano. O autor e consumador da nossa fé estará conosco todos os dias, até o dia que nos encontrará. E estaremos com Ele eternamente no nosso reino, na nossa pátria, que é os céus. Que Deus abençoe as suas vidas. Que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada no coração de todos vocês de forma abundante, transbordante e contagiante. E que as palavras que foram ditas esta noite possam permear a sua alma, possam encher o seu coração de esperança, renovar a sua fé, animar a sua alma. E que aí você possa dormir essa noite descansando nos braços do nosso amado Pai Celestial e preparar o nosso coração para os desafios do dia de amanhã, que já foram então escritos por Deus. E tudo aquilo que Ele escreveu vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E os planos de Deus para a nossa vida é de paz. Então vamos confiar nisso. E para termos paz, como Paulo diz lá em Filipenses, nós devemos ter uma mudança de mente. Tira tudo aquilo que não presta e coloca tudo aquilo que é bom na mente. E aí a gente vai ter a paz que Ele tanto deseja, a paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe a todos, meus amados, e até amanhã, se Deus quiser, 8 horas da manhã, no nosso devocional matinal. Obrigado pela participação dos irmãos, que Deus derrame a sua graça. Vamos orar? Já ia esquecendo de orar. Vamos orar, depois a gente se despede. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor pensa em nós e o Senhor tem um plano perfeito para nós. Que isso possa ficar fixado na nossa mente e no nosso coração essa noite. E que possamos viver dentro da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor deseja com amor. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dá uma noite de paz, renova a nossa fé através da Tua palavra. E que amanhã, no novo dia, Senhor Deus, possamos então descansar em Ti e fazer a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia e amém. E aí sim, que Deus abençoe a todos e até amanhã às 8 horas, se Deus assim permitir.